Mora Fuentes, Urani Valença, nós somos residentes dessa primeira fase em que o Daílson estava viva, esse momento da casa, em que a casa se configurou no que ela é até hoje. O que a Casa do Sol tem de diferencial? Eu não conheço muitas residências e tudo, conheço aqui a da Casa do Sol. Considero que o diferencial na Casa do Sol é essa ser uma casa já concebida para o trabalho e também para os amigos. É uma casa aberta. Me lembro que numa entrevista do Itaú Cultural, em 2018, me perguntaram se a Casa do Sol ela lembrava as antigas repúblicas dos anos 80, 70, e eu falei que não lembra em nada uma república. É uma casa de amigos, é uma outra proposta, uma proposta de identificação e principalmente a proposta do trabalho criativo, intelectual, além de que a Casa do Sol, como casa, ela fica rodeada por um jardim de 10.000 metros. Então, você entra na Casa do Sol, isso eu já dizia lá atrás para o Daílson, quando eu chegava de São Paulo, eu dizia, quando a gente entra na Casa do Sol, a gente entra num outro tempo. É uma sensação que existe e que perdura. As pessoas comentam hoje o mesmo que eu comentava lá atrás. A Casa do Sol, o que ela traz para quem vem fazer a residência aqui? Eu acho que ela, principalmente, ela traz a fruição de uma imanência, sabe, assim, das pessoas que vêm, que passaram, que virão. A casa meio que ela respira a questão criativa, a questão intelectual, a questão da aproximação entre as pessoas, a questão de, por exemplo, você escrevendo um texto, tem uma outra pessoa que está trabalhando numa outra coisa para quem você vai poder ler o teu texto, ou seja, você vai ter uma interlocução. Então, a Casa do Sol, ela é muito e principalmente voltada para esse tipo de fruição, que é a proposta original da casa e que, graças a Deus, existe até hoje. Por exemplo, a nossa intenção aqui na Casa do Sol com a residência não é a mesma intenção de uma pousadinha, de ir lotando os quartos. A gente tem poucos lugares para receber, porque justamente a nossa intenção, quando a gente recebe, é preservar o chamado espírito da coisa, que a gente tenha a possibilidade de trabalhar, porque se você for fazer uma porção de lugares para receber muitas pessoas ao mesmo tempo, muda completamente a proposta, muda completamente o clima. Então é isso, eu tenho recebido gente assim do mundo inteiro ao longo desses últimos anos, e nos primeiros anos também a casa sempre recebeu. É meio assim, a ideia da residência que começou a partir da morte do Mora Fuentes aqui na Casa do Sol, é uma ideia que possibilitaria para mim, que fui a pessoa que ficou sozinha na casa, porque morreu a Hilda Ilst, 5 anos depois do Mora Fuentes. Eu me vi com essa casa cheia de mesas, essa casa gigante, meio que uma casa que não é para você viver sozinha, pelo menos para mim seria impossível viver sozinha nessa casa. Então a ideia da residência foi inspirada na própria Hilda Ilst, na própria casa, e tem dado muito certo. As pessoas chegam aqui, a grande maioria, 99% das pessoas, encontra na Casa do Sol aquilo que o Daniel fala muito, a palavra porto seguro. Então é um lugar que você tem que escrever escrever, ler, você tem que trabalhar, você sabe que aqui você vai ter todas as condições para isso. E é isso que tem sido a casa. Eu tenho recebido as pessoas para o trabalho. Algumas pessoas vêm aqui até sem projeto nenhum. Elas vêm para buscar um projeto, para, sabe, ler, enfim. Então a casa, ela
É uma das obras da Hilda Hilst, essa Casa do Sol, né? A casa que ela construiu para construir a obra. E hoje em dia ela está tombada pelo Condepac, aqui em Campinas. A gente tem muitas... Esse ano acho que vai ser um ano muito atípico de reconstrução da casa, de preparação dessa casa para os próximos 100 anos, que a gente está tendo essa felicidade de iniciar essa restauração. E as residências, eu acho que elas são... Essa chegada, né, das pessoas, elas, como eu te digo, é alguma coisa muito inerente à própria casa. Acontece automaticamente. As pessoas amam a casa. É uma casa de amigos, uma casa aberta. Durante a pandemia, parou tudo. Como todo mundo, a gente teve que parar de receber, porque eu com 71 anos, a gente ficou com muito medo. Até agora eu tenho muito medo mesmo, já estando vacinada e tal. Eu recebo hoje com todo cuidado, a pessoa me mostra tudo sobre vacinação, a gente cuida muito ainda hoje. Durante a pandemia, a gente aproveitou aquele tempo para trabalhar com coisas que a gente, por exemplo, ilustrações que eu estava fazendo as minhas coisas, porque ficou realmente impossível de receber. A casa não tinha como eu nem ter os empregados por causa do contágio, não tinha como ter os residentes, então parou o tempo todo. Assim que deu, a gente retomou, mas estamos retomando lentamente. A casa ainda não está a todo vapor. Aliás, a casa, ela nunca fica a todo vapor, ela é sempre meio vapor. A gente recebe pouca gente de cada vez. A gente tem como hospedar 4, 5 pessoas de cada vez. Excepcionalmente, já recebemos residências muito grandes, como as dos cartunistas, mas aí é outra engenharia. Aí tem que preparar uma outra coisa. Mas a retomada agora, assim, já assim, nesse outro momento, né, finalizando a pandemia, está sendo muito estimulante, porque eu tenho recebido pessoas, como sempre, e essa troca, né, que você falou, é uma troca assim, vital, porque a gente, sem essa troca, eu acho que quando a gente se encerra, quando não existe a troca entre as pessoas, a gente fica muito pobre. É a troca que traz a validação daquilo que a gente está pensando ou fazendo, né? É a troca com o outro, é o olhar do outro. Então, essa troca simplesmente é a cereja do bolo da Casa do Sol, é a melhor coisa que sempre aconteceu. E incrível e milagrosamente continua acontecendo atualmente. Essas últimas residências que eu recebi aqui foram prova disso, de que tudo continua muito intenso e que as afinidades, elas, quando existem, elas se alargam e elas promovem altos e maravilhosos encontros. E os residentes ficam sempre muito próximos da casa para sempre, sabem que vão. Eu tenho residentes que já voltaram 10 vezes aqui, sabe, em momentos diferentes, para fazerem trabalhos diferentes e tudo. Então, a Casa do Sol, ainda bem que ela está tombada, ainda bem que a gente vai fazer essa restauração, porque é uma casa que eu acho que cada vez mais vai ser procurada. Agora, é isso que eu falei, não é uma pousadinha que a gente recebe um monte de gente, é sempre, então precisa, para você ter acesso à residência, você tem que entrar em contato comigo, eu tenho ali a minha agenda, a gente combina direitinho, faz um período, você vem, fica em residência, mas tem que ser tudo combinado, porque exatamente tem que ter uma antecipação, porque tem poucos lugares sempre. É que a proposta da casa sempre será ter poucas pessoas convivendo, tipo 5, 6, 7.
Olha, só para eu entender, e aí isso não vai entrar na entrevista, existe um custo? Como é que funciona? Existe um custo, porque a gente não tem nenhum financiamento. Então, atualmente, funciona assim: a pessoa paga R$ 200 por dia se não precisar fazer consulta, se não precisar de mim. 250 se precisar. A comida, ela mesma faz o supermercado e a cozinha fica disponível. Ela paga uma diária, como se fosse um... Essa diária reverte no preço da faxineira, na manutenção, né, da casa, porque a gente não tem apoio para a residência, a gente tem que cobrar da pessoa que vem. Antes desse nosso último governo, existiam vários editais do Ministério da Cultura, vários, ligados a livros, ligados à escrita, que tive muitos residentes financiados pelas universidades e pelo Ministério da Cultura, mas agora está muito raro, as pessoas mesmas se financiam. Então, o que acontece? Elas reduzem a temporada. Pessoas que ficariam 3 meses para poder completar uma pesquisa, ficam 10 dias, porque pagam do próprio bolso. E também o dinheiro nunca é impeditivo. A pessoa fala: Olga, pô, não consigo pagar os 200, posso pagar, sei lá, a gente sempre... Eu nunca deixei de receber por causa do dinheiro em si, nunca. Eu acho que eu nunca deixei de receber, aliás, de maneira geral. Mas por causa do dinheiro nunca aconteceu. Mas não tem outro jeito, né? Por enquanto a gente tem, o residente mesmo é que tem que bancar a estadia dele, porque eu também não tenho como oferecer. A casa, ela não se limita às pessoas que estudam a obra da Hilda Ilst, se bem que as pessoas que estão nesse caminho, a casa é um acervo, né? Então, ajuda muito, mas a casa você não precisa nem estar ligado à poesia, nem estar ligado à literatura para poder fazer a residência, porque a proposta aqui é como eu te falei, às vezes tem pessoas que não têm nem proposta, elas vêm aqui para ficar, sabe, eleger uma quantidade de coisas para ler, para pensar, para conversar, para tomar um vinho, para de repente se reintegrar e entrar no caminho de um projeto ou de uma proposta. Então você não precisa, você pode ser o que você quiser, filósofo, matemático. Uma vez veio uma amiga do Juliano de Valença ligada com moda. Então ela veio, fez uma residência aqui, durante o período de residência nada aconteceu. Quando ela saiu daqui, ela ganhou um prêmio, porque ela desenhou várias túnicas inspiradas na maneira da Hilda Ilst se vestir depois que veio aqui para a Casa do Sol. Então não tem nenhuma restrição, assim, só os escritores, não. Qualquer um pode chegar na Casa do Sol. É uma questão de você ter essa intenção de trabalhar esses lados, né? Criativo, intelectual, de pesquisa, de relacionamento, porque uma coisa boa na Casa do Sol é exatamente as pessoas se encontrarem, né? Casa de amigos, como Dante Casarini no passado se referia à casa. Dizia que aqui na Casa do Sol, quem chegava podia até ter uma carteirinha, porque era uma coisa assim muito particular de amigos, muito da identificação. Eu quero agradecer a todas as pessoas que querem vir e que já vieram aqui em residência, porque foi para mim a possibilidade de eu permanecer nessa casa maravilhosa onde eu estou há tantos anos, desde os meus 26 anos. Foi o jeito que eu tive de continuar com cachorros, com pessoas, com a casa viva. Então a residência traz para mim a possibilidade de continuar viva aqui dentro. Então quero que a residência continue para sempre e eu junto.